Pronto, acho que deu certo. Deu certo. Obrigada, viu? Desculpa, a gente esqueci. Então vamos lá. Já no movimento uniformemente variável, o espaço, lembra que a fórmula já é outra. O espaço continua sendo o S0, então é o lugar da origem do objeto, mais o V0, que é a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração que ocorre nesse objeto, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Beleza? Então, pensando no gráfico, a gente conversou na última aula, o gráfico S por T. Para determinar o espaço em função do tempo, a gente utiliza essa equação de segundo grau. Significa que é uma função de segundo grau. Então, a gente falou que ela vai ser uma parábola. Se eu começar no S0 aqui na origem, essa parábola, e for um movimento só acelerado, o espaço vai fazer assim. Se eu começar no S0, que não é exatamente na origem, aqui mais para cima, a nossa função vai dar um gráfico assim. Uma parábola saindo dessa origem. Tá? Agora, se eu tiver um movimento que a aceleração é negativa, vai acontecer, a parábola vai ficar de ponta cabeça. Então, vem pra cá e vem pro espaço negativo. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor dessa parte de positivo e negativo. Mas vamos pensar assim. Se tem um movimento acelerado, vai ser uma equação de segundo grau, por isso vai ser a parábola saindo pra cá. Beleza? Agora, quando a gente pensa na velocidade sobre o tempo, gente, desculpa, eu vou melhorando de mexer nisso dessa lousa digital, tá vendo? Vocês lembram como que era esse gráfico? Não? Então a gente começa sempre com uma velocidade inicial. Ela pode já ter algum valor, ou ser zero, começa no movimento do repouso e começa no movimento. Mas o que acontece com essa velocidade? Ela está sofrendo uma aceleração, ela está aumentando. Então, a passar do tempo, ela vai subindo o valor da velocidade, certo? Então, aqui no tempo zero, a velocidade era, vamos dar um exemplo, 2. Aqui já num tempo passado, não sei, 5 segundos, essa velocidade já estava maior, já estava, não sei, no 4. Tá? Vocês conseguem fazer essa leitura do gráfico? Eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem que saber no Enem é fazer a leitura do gráfico. É uma das habilidades que a gente tem que ter. Então, a gente sabe já que no movimento ele é acelerado, por isso aqui vem um terceiro gráfico, que é aceleração por tempo.
essa aceleração ela não muda no tempo, é sempre a mesma. Então o tempo vai passando e essa aceleração continua a mesma. Por isso forma uma reta aqui. Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida de gráfico ainda? Acho que tá bem de boa. Tá bem, então vamos lá. Agora, não ficou branco isso, não. A gente viu agora, a gente começou a ver a cinemática. A gente viu a cinemática escalar. Então a gente viu. Vamos fingir que aqui tem um objeto. Deixa eu fazer uma. Tem um objeto aqui no sol. Eu dei muitos exemplos de São Carlos e São Paulo na última aula. Mas vamos fingir que tem uma bola aqui, uma caixa. E ela andou até aqui. Um movimento uniforme. O que aconteceu? Ela deslocou daqui, vou pôr na posição S0. Vamos dar até a posição aqui, o S. Beleza? E a gente sabe que essa distância entre o S0 e o S são 5 metros. Se eu te der aqui o tempo que ele demorou para fazer esse deslocamento, vamos lá, 2 segundos. Vocês encontram a velocidade aqui, certo? Isso daqui a gente chama de cinemática escalar. A gente tem o módulo. Então, o que é no escalar? É quando a gente tem o módulo. Ou seja, o tamanho desse deslocamento. A gente sabe que esse deslocamento foi de 5 metros. Gente, desculpa a letra. Eu prometo que eu vou pegando habilidade com isso. Agora eu não sei se esse movimento foi para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Quando eu começo a pensar assim em referencial, por exemplo, de São Carlos, São Paulo, mas para a gente facilitar, sempre na física a gente vai usar o plano cartesiano, o x e o y. Quando a gente começa a pensar um movimento assim, já pensando na direção, no sentido dele, a gente chama isso de vetorial. Então, vetorial, quando além do módulo, oh meu Deus, a gente sabe o sentido. E a direção. Tá. O que é o sentido? A gente sabe que aqui, nesse plano, vamos fingir. Fingir não, vamos fazer.
Aqui é o X. E aqui é o Y. A gente sabe que ele foi nesse sentido. E a direção daqui para cá. Essa bola poderia ter saído daqui e ido para o lado contrário. Então essa é a direção. Também, quando a gente vai pensar em vetorial, quando a gente pensar principalmente em forças, quando a gente pensar em aceleração ou alguma força. Por exemplo, eu tenho uma caixa e eu vou empurrar ela, vou deslocar ela. Eu vou estar fazendo uma força nela, nessa direção, e talvez tenha outra força nela, não sei, aqui nessa direção. Uma coisa muito importante no módulo, a gente dá um nome para ele, ou a gente determinar o que ele é. Por exemplo, colocar aqui uma força A. Apareceu mais um delta, né? E uma força B. Tá? Então sempre a gente tem que dar um nome, ou a gente vai encontrar um nome para os vetores. E o que é importante a gente fazer? É saber somar e subtrair essas forças. Como que eu faço para somar aqui a força A com a força B? Tem duas formas. Uma é fazer exatamente como está aqui, as duas saindo da mesma origem. Então eu faço a força A e a força B. O que eu faço aqui? Essa é a chamada regra do paralelogramo. Eu vou fazer como se fosse a mesma linha aqui, ó, da força A saindo da ponta da força B. E a mesma coisa eu faço da ponta da força A na mesma linha da força B. Beleza? Então essa foi a força A. Eu não entendi, prof. Tá. Até agora a gente falou de movimento, mas a gente não falou qual era a origem, quais são os forças, por que ele está acelerado ou não. Quando a gente começa a pensar nessa parte, a gente tem que pensar na parte vetorial em cima disso. Então, uma aceleração, ela acontece porque tem alguma força, ou mais de uma força, agindo sobre aquele objeto. Aí ele começa a acelerar o movimento. Tá de acordo com isso? Sim. Tá. Então, aqui eu dei um exemplo de uma caixa. Tem duas forças exercendo sobre ela. Sempre que a gente falar de força, a gente vai usar o vetor. O que é o vetor? É essa seta que eu faço aqui. E que ela me mostra? Normalmente o tamanho. Então ele vai ser proporcional ao tamanho. Por exemplo, aqui a força A. Ela é menor que a força B. Dá para perceber isso? Porque ó, a minha seta tem um comprimento menor do que a força B. Ela também vai ter um módulo associado a ela. Então aqui eu posso falar que a força A é 2 newton e a força B é 3, que é um pouquinho maior. Além disso, ela tem o sentido e a direção. Qual que é o sentido da força B aqui, que está mais fácil? Ela está na horizontal. A força A ela já está inclinada aqui para cima, tá vendo? E ela tem também a direção. E aqui está sendo para cima e aqui está sendo para o nosso lado direito. Tá? Mas para saber o movimento que essa caixa teve, eu tenho que achar a resultante dessas forças. E para isso eu posso encontrar as duas formas. Uma é por essa regra aqui do paralelogramo. Eu vou fazer as duas saindo da mesma origem. Então as duas estão aqui na mesma ponta. E na setinha, na final dela,
eu faço como se tivesse a outra aqui também. Essa linha aqui eu fiz pontilhada. E na outra eu faço exatamente a mesma coisa. Na setinha, na pontinha, eu faço como se fosse uma paralela à outra força. E daí, saindo aqui da origem de novo, eu venho e faço o vetor resultante. Nesse caso, para a gente falar de duas forças, sempre aqui também na representação do vetorial, a gente tem que lembrar de colocar a setinha em cima, para mostrar que é vetorial. Quando a gente não põe vetorial, a gente está dizendo sobre só escalar. Então tem que representar isso. Essa seta que a gente fez, então, é a resultante da soma. Deixa eu montar aqui o que é a soma. Desses vetores. Então, eu vou chamar aqui, por ser dois vetores de força, a força resultante. Beleza? Outra forma da gente encontrar a força resultante, o vetor resultante, é a gente fazer assim. Eu acho mais fácil. A primeira força, a gente coloca ela, a força A. E na setinha dela, a gente põe a bundinha da outra, o início da outra. E aqui eu ponho a força B. E para encontrar o resultante delas, eu vou pegar no início da primeira e vou até a última aqui. E aqui eu encontrei a força resultante. Esse vai ser o vetor, então, da força resultante. Que eu tenho aqui, ó, o sentido, a direção, e depois eu faço conta para encontrar o módulo dele. Eu acho mais fácil assim, porque se eu tiver de mais de uma força atuando no mesmo objeto, ou eu tiver que determinar alguma soma de mais de um vetor, eu vou colocar o vetor A. Aqui, ó, começo dele, opa, até o final. No final eu vou colocar o B. E se tinha mais um vetor C, uma força C ali? Ó, lembrando sempre que eu tenho que representar que é um vetor colocando a setinha em cima do meu símbolo. E tinha mais um ali que era para cá. Para fazer a soma, sempre fazer assim. O começo no final. O começo desse no final do outro. E assim vai. O começo desse no final do outro. E a resultante é eu vou pegar o começo do primeiro e juntar lá no final do último. Esse daqui vai ser meu vetor resultante. Tudo bem aí? Por enquanto, acho que tá ok. Beleza. Pessoal, qualquer dúvida pode escrever no chat ou falar. Depois eu vou passar uns exercícios para vocês treinarem um pouco isso de vetor. E quando a gente começar a falar mais das forças, a gente vai entender um pouco mais sobre eles. O que eu queria falar para vocês também é do movimento. Deixa eu ver isso daqui, espera um pouco. Vamos ver mais fácil.
circular uniforme. Então, o que quer dizer o movimento circular? Eu tenho um objeto, como o próprio nome diz, ele vai estar fazendo um movimento circular. Por exemplo, aqui. Eu tenho um círculo e meu objeto está aqui fazendo esse movimento. O que acontece no movimento circular? Esse objeto, quando está no movimento circular uniforme, esse objeto tem uma velocidade uniforme e essa velocidade sempre vai ser tangente ao movimento. Enquanto isso, tem uma força, que a gente chama ela de aceleração centrípeta, que vai estar puxando esse objeto para o centro desse círculo que ele está fazendo o movimento. Então, por isso, a força está agindo aqui, essa velocidade que é para frente, né, é constante, ela acaba fazendo esse movimento e virando tangente ao círculo que ele está fazendo. Por exemplo, numa curva que a gente vai fazer, a velocidade continua constante, mas vai mudando a direção a cada espaço que está o objeto. Ele estava aqui, a velocidade vem para lá. Quando o meu objeto está aqui na curva, a velocidade vem para cá. Mas ela continua o mesmo módulo, o mesmo valor. E aqui continua tendo a aceleração centrípeta, que é o que puxa o movimento para fazer a curva. Tudo bem? Sim. Então, essa aceleração centrípeta, ai, ela vai ser a velocidade desse objeto, que a gente já sabe que aqui, porque é um movimento circular uniforme, ele é constante, ao quadrado, dividido pelo raio dessa curva do movimento que ele está fazendo. Então, aqui eu pegaria essa velocidade que ele está e a distância do raio, que é daqui até aqui no centro da curva. Beleza? Quando a gente fala de movimento circular, a gente também tem que falar sobre a velocidade circular. Velocidade angular, desculpa. Deixa eu escrever aqui. A velocidade angular, a gente vai chamar ela de um nome um pouco diferente. É um Wzinho. Tá? Que ela é igual a variação angular sobre a variação do tempo. O que é essa variação angular? Vamos lá. Aqui está o meu círculo. Aqui é a origem do círculo e isso daqui é o raio, certo? Se meu objeto veio daqui e fez o movimento até aqui, a minha velocidade angular vai ser esse ângulo aqui, que
fez entre essa posição inicial e essa segunda posição, a variação angular que teve aqui, e o tempo que eu demorei daqui até chegar nessa segunda posição. Beleza? Por enquanto tá ok. Quando a gente for fazer exercício, aí sim vai surgir dúvida. Tá bem. Ah, e falar nisso, todo mundo me falou na primeira aula que podia ir, todos não, mas uma grande parte falou que poderia participar da monitoria e tudo. E o Rafael me falou que não tá sendo muito bem assim, não. Acho importante. Hoje eu tive um compromisso no horário da monitoria e não pude participar. Na semana que vem estarei presente. Beleza. Mas quem também não conseguir participar e tiver com alguma dúvida dos exercícios ou da própria disciplina e quiser enviar e-mail tanto para mim quanto para o Rafael para tirar dúvida, pode ficar à vontade. Quando a gente puder, a gente resolve. A gente responde, desculpa. Vamos lá. Então, no sistema internacional, a gente vai usar aqui o radiano por segundo. Em alguns casos, a gente também pode usar o ângulo por segundo, o grau por segundo. Mas no sistema internacional é radiano por segundo. Pessoal, eu não tive tempo de preparar o material para enviar de vocês disso, mas eu prometo que eu vou enviar. A semana tem sido bem corrida por aqui. Junto com os exercícios, eu vou enviar para vocês o material bonitinho, escrito. Mas na aula eu preferi fazer assim do desenho, apesar de não ter muita habilidade, porque eu acho que é mais fácil de visualizar do que nos slides, com os gráficos prontos e tudo. Tá? Então a gente vai começar a ver alguns movimentos que a gente precisa saber isso do movimento circular. Então esse é o básico do que a gente precisa saber: a aceleração e a velocidade angular. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre isso? Dúvida com certeza vai surgir quando a gente for fazer exercício. Isso. Mas da parte da teoria tá tudo bem. Eu vou pegar um exercício pra gente fazer. Ah, esqueci de falar uma coisa com vocês. Quando a gente fizer o vetor, a gente vai fazer alguma subtração das forças.
Por exemplo, eu tinha um vetor A, força A. Eu tinha um vetor B, da força B. Se essa força, por algum motivo, está sendo contra o movimento e eu preciso fazer uma subtração dessas forças, como eu posso fazer isso? Eu vou considerar uma força menos B. Então vai ser o FA mais menos FB. Então eu coloco FA. E quem vai ser esse menos FB? Eu pego o FB e mudo a direção dele. Está vindo para a direita, o menos FB vai ser como se fosse um espelho dele. Vai vir para cá, para a esquerda. Então esse é o menos FB. Então eu venho aqui e faço o FA daquele jeito, aquela segunda forma. Eu venho e coloco FB no final do FA. O menos FB. Então a força resultante vai sair aqui do comecinho da primeira e vai até o final da última. No FB. Essa vai ser minha força resultante. Beleza? Agora eu vou ver um exercício, espera só um pouco. Não sei como eu faço aqui pra colar. Colar. Aí. Eu vou dar pra vocês 3 minutinhos, pode ser, pra resolver esse exercício. E quem for resolvendo e quiser mandar o que acha que é a resposta no chat. A Adriane falou que achou meio confuso o último. Da velocidade angular ou agora da subtração dos vetores? Tá, a gente já volta lá. Vamos fazer esse exercício dos vetores e a gente faz o exercício da velocidade angular para ver se a gente consegue entender um pouco melhor.
Alguém já tem alguma ideia da resposta do exercício? Então vamos fazer junto esse exercício. Os ponteiros da hora e minuto de um relógio têm respectivamente 1 e 2 centímetros. Supondo que cada ponteiro do relógio é um vetor que saia do centro do relógio e aponte na direção dos minutos, na extremidade, determine o valor resultante da soma dos dois vetores correspondentes ao ponteiro da hora e minuto quando o relógio marca 6 horas. Então vamos lá. Tem um relógio. Sempre eu acho mais fácil a gente resolver o exercício de física quando a gente faz o desenho. Então vamos representar. Aqui está o relógio. Quando o relógio marca 6 horas, eu sei que o relógio da hora, que tem 1 centímetro, vai estar apontado para 6 horas, que é aqui, certo? Que é 12, 3, 6 e 9. Como ele fala que está às 6 horas, certo? O dos minutos vai estar pro 12. Certo? E o dos 2 minutos, ele falou que ele é mais comprido, tem 2 centímetros. Então ele quer saber qual que vai ser o vetor resultante aqui, ó. Determine o vetor resultante. Como eu faço isso? Eu faço a soma dos meus vetores. O primeiro vetor, ele tá aqui. Ele tem o módulo de 1 e ele tá apontado para baixo, certo? O segundo vetor é esse daqui. Como que eu faço? Eu vou colocar o começo do segundo vetor no final do primeiro. Então aqui no final eu ponho o segundo. Deixa eu fazer de outra cor, vai ficar mais fácil. Vou fazer de vermelho. Aqui é o 2. Então eu vou colocar ele aqui no final do primeiro. Eu coloco o começo do segundo. Ele é mais comprido, então ele vem pra cá. E para encontrar o restante, como eu faço? Eu vou onde começa o primeiro, que é aqui, até onde termina o último, que nesse caso é o segundo. Então eu venho daqui até aqui. Vocês conseguem ver que esse vetor ele fica menor e apontado para cima, assim? Mas, Então, prof, por que ele seria menor? olha aqui, que quase não dá para ver. Eu coloquei o primeiro vetor, que é aquela regrinha da soma dos vetores. Eu coloco o primeiro, do jeito que ele estava ali. Ele tem um módulo de 1 centímetro, certo? E aqui onde finaliza, eu vou colocar o segundo vetor. Ele tem um módulo de 2, então ele é o dobro do tamanho. Na direção e no sentido dele, certo?
E eu não tenho mais nenhum. Entendi. É só esses dois. O que eu vou fazer agora para encontrar o restante? Eu vou onde começa o primeiro e vou ligar lá onde termina o último, que é o segundo. Estão vendo aqui até aqui. Beleza? Ele vai ter. Como que eu sei o módulo dele? Aqui tá fácil de saber que eles estão todos na mesma linha aqui, né? Então, se um tinha um e o outro tinha dois, eu tiro esse um do dois, sobra um. Então, esse módulo vai ser 1 centímetro também. E a direção dele? É a mesma direção do segundo vetor, do vetor do minuto, não é? Ele tá para cima, igualzinho o segundo vetor. Então vamos ver nas respostas. Na primeira, o vetor tem módulo 1 centímetro e aponta na direção do número 12 do relógio. Essa opção, certo? Então esse exercício, a resposta seria a letra A. Aqui na letra B, ele fala que o vetor tem um módulo de 2 centímetros. A gente sabe que não, que ele tem só 1. Então já não é essa. Aqui na C, ele fala que o vetor tem um módulo de 1 centímetro e aponta na direção número 6 do relógio. Ele seria apontando para baixo. Também não é. Aqui na D, tanto aqui no módulo de 2, a gente já sabe que não, e também não aponta no 6. E aqui no E, 1,5, também não. E no 6, também não. Então agora sim a gente tem certeza a resposta, realmente a resposta certa. Beleza? Ficou alguma dúvida? Vamos fazer mais Eu uma? acho que deu para entender bem como funciona. Mas conforme a gente for fazendo, a gente pega a técnica. Tá, e qualquer dúvida vocês já sabem que podem enviar um e-mail pra gente. Deixa eu pegar mais um exercício. Tá, eu vou dar pra vocês também 2, 3 minutinhos. Se alguém responder antes, pode ir mandando no chat. E a gente já faz junto esse exercício também.
Então vamos lá? Conseguiram fazer? Alguém deu aqui a Vitória deu aqui a resposta. Alguém tem alguma outra sugestão ou a mesma? Então, eu fiz de um jeito e deu 680. Só que eu fiquei muito em dúvida entre esse jeito e outro, que era usar Pitágoras, porque fica ali tipo forma ali um ângulo que dá pra usar Pitágoras. É, exatamente isso, Vitória. Vamos lá fazer junto. Então, ele me fala isso. A localização de um lago em relação a uma caverna pré-histórica exigia que se caminhasse 200 metros numa certa direção. Então aqui eu já tenho meu primeiro vetor. Vou fazer assim, aleatório. Mas eu venho 200 metros nessa direção. A seguir, 480 metros numa direção perpendicular à primeira. Então, se é perpendicular, eu também vou fazer aleatório. Poderia até fazer para baixo, mas eu vou fazer aqui para cima. Ele é bem maior, né? 480. Vamos tentar, na hora da gente representar o vetor, levar em consideração o módulo para desenhar o tamanho. Isso foi aleatório. Eu poderia ter feito isso daqui para outro sentido, isso também. Mas o que ele me deu de informação é isso daqui, que eles estão perpendiculares. Agora, como que eu acho a restante? A restante eu vou vir no começo do primeiro e vou ligar lá no final do último. Então, eu venho daqui até aqui, certo? Esse vai ser o meu restante. Vai ser a distância em linha reta, que é o que ele está pedindo aqui, da caverna que começava aqui no ponto e ao lago aqui. E como a Vitória falou, para a gente encontrar essa medida aqui, a gente vai usar Pitágoras. Chamar aqui de x. Então a gente sabe pelo Pitágoras que a soma do quadrado das catetos é igual a hipotenusa ao quadrado. Então vamos lá. 200 ao quadrado mais 400 ao 480 ao quadrado é igual a x elevado ao quadrado. 200 ao quadrado é 40.000 mais como assim somando o resultado é o mesmo? Não entendi isso que você quis dizer. O quadrado de 480 é 230.400, que é igual a x ao quadrado. Se eu somar os dois, vai ficar 270.400 igual a x ao quadrado. Então eu vou ter que fazer a raiz desse número. Gente, o Thierry já chegou.
Então, a raiz de 270.400 é 520. Que vai ser a letra D. Beleza? Então, quando a gente fizer a soma de vetor, vocês viram que às vezes vai ser mais simples. Por exemplo, no exemplo anterior, que eles estavam todos na mesma direção. Tem horas que a gente vai fazer outras contas, por exemplo, aqui, que a gente usou já um Pitágoras. Tá? Eu vou deixar mais exercícios para vocês sobre isso. Também vou deixar alguns de movimento circular, mas na semana que vem a gente conversa melhor sobre ele. E é isso. Qualquer dúvida vocês já sabem para entrar em contato. E o Thierry tá aí já para começar a próxima aula com vocês, mas tem uns 3 minutinhos para vocês ficarem mais tranquilos. Então até semana que vem. Tchau. Oi, Li, tudo bem, Li? E aí, Ti, como que você tá? Tô bem, Zé. Também. Deixa eu parar a transmissão aí. Ah. E aí, pessoal? Boa noite, viu, gente? Vou dar um tempinho aí pra vocês poder absorver as coisas, tá? Uns 3 minutinhos. Boa noite, viu, Adriane?